Olá e seja muito bem-vindo ao Fórmula 1 Até os Ossos, o podcast para quem tem Fórmula 1 no DNA. Eu sou o Tibani e hoje vamos falar sobre o final de semana da Fórmula 1 na Arábia Saudita em Jeddah. Tente começar pela sexta-feira, pois durante o FP1 ocorreu um ataque de uma facção rebelde do Iêmen a uma instalação da petrolífera Aramco, que é a patrocinadora master da Fórmula 1 atualmente. O ataque ocorreu a cerca de 20 km do circuito e era possível ver a fumaça do incêndio decorrente do ataque durante o FP1. O clima ficou pesado no circuito por razões óbvias. Mas a Fórmula 1, sendo a Fórmula 1, mandou os carros da Fórmula 2 para a pista para o Qualify no horário marcado. E depois fez o mesmo no FP2 com os carros da Fórmula 1, dessa vez com ângulos de câmera que não mostrassem a fumaça. Depois de encerrar as atividades de pista, houveram longas reuniões entre pilotos, diretores de equipe e categoria até altas horas da manhã, pois nem todos os pilotos estavam se sentindo seguros para correr. Um dos que expressou o temor foi Sérgio Pérez da Red Bull, que teve que ouvir do diretor Helmut Marko. O que ele está pensando? Ele mora na cidade do México, lá também não é seguro. Como sempre, Marko sendo delicadeza em forma de pessoa, nenhuma novidade aí. E apesar de relevante para registrar, as Ferraris andaram na frente no FP1 e no FP2. Depois de reuniões, comunicados e padrões lançados, segue o show. A Fórmula 1, que parecia estar começando a tomar um rumo melhor depois do cancelamento do GP da Rússia, adiciona mais esse item à longa lista de lugares em que a Fórmula 1 não deveria estar correndo, não deveria ter corrido. Enfim, eu seria a favor do cancelamento do GP, mas a gente sabe que a Fórmula 1 não gosta de cancelar GP e definitivamente não gosta de cancelar GP na casa de uma empresa que acabou de injetar 450 milhões de dólares na categoria. Então, bora pro sábado. Sobre a qualificação, tivemos mais uma prova de que essa pista é realmente perigosa e que as mudanças que fizeram entre 2021 e 2022 não passaram tanta confiança assim. Nicolas Latifi bateu no Q1, perdeu o carro de maneira bem estranha. Então no Q2, Mick Schumacher bateu forte. A TV cortou a imagem sem replay. No F1 TV Pro, a imagem do onboard corta antes da batida. Ele não sai do carro sozinho. Eu nem preciso dizer que os piores filmes passaram na minha cabeça. Bandeira vermelha, nada de notícia, uma imagem de ambulância parada do lado do carro. Deu ruim, foi o que eu pensei. Algumas informações desencontradas em transmissões. Eu estava ouvindo tanto a transmissão em português quanto a transmissão em inglês da Sky Sports. E depois de uns 30 minutos, finalmente uma boa notícia. O Mick estava acordado, estava bem, já tinha até falado com a mãe dele. E depois de mais uns 15 minutos, finalmente uma imagem dele acordado, falando com os médicos e sendo retirado sem pressa do centro médico para um hospital próximo para mais exames. Ali foi um alívio, finalmente. E mais uma vez ficou claro, o Halo salva vidas. Ponto, mais um ponto pro Halo. Dito isso, que ele tá bem, a gente pode comentar do resultado do sábado. Primeiro, que papelão do Hamilton. P16 eliminado no Q1, atrás do Stroll. E no Q3, uma volta mágica do Pérez. Finalmente fez a primeira pole na carreira. Foram só 11 anos de carreira e 215 corridas. Superando assim a marca do Mark Webber, que tinha 131 corridas antes da primeira pole. E vamos ao domingo, dia de corrida. Começando pelo final, pelo resultado. Vou fazer o contrário. Vitória de Max Verstappen, seguido de Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sérgio Pérez e George Russell no top 5, com Ocon, Norris, Gasly, Magnussen e Hamilton fechando a zona de pontos. O campeonato no momento está assim: o líder é Leclerc com 45 pontos, seguido de Sainz com 33, Max com 25 e depois o Russell com 22 e Hamilton com 16. E no campeonato de construtores temos a Ferrari com 78 pontos, seguida da Mercedes de 38 e Red Bull com 37. Com certeza na próxima corrida a Red Bull passa a Mercedes e começamos a ter uma ordem um pouco mais normal de como deve ficar a estrutura do campeonato. Indo para a corrida, uma largada morna, limpa, sem nenhum problema. Max passou o Sainz, porque o Leclerc deu uma espremida nele que jogou ele contra o muro praticamente. E o Sainz largou melhor que o Leclerc, na minha opinião, só que ele ficou encaixotado atrás do outro Ferrari e com isso sem linha na T1 e na T2, acabou sendo ultrapassado pelo Max. A briga na primeira parte da corrida ficou entre Ocon e o Alonso, que estavam trocando tinta e batendo roda por uma P6, um negócio absolutamente absurdo, mas estupidamente divertido. A gente sabe que o Alonso não é um cara fácil de passar e o Ocon descobriu isso da pior maneira possível, tentando passar ele. Foi durante as voltas 8, 9, 10, enfim, até mais ou menos a 14. Foi um arranca-rabo muito bonito entre os dois. Mas memória de Spa. Ocon, carro rosa, BWT, batendo no companheiro. Onde é que eu já vi isso antes? Ou Singapura, Ocon, carro rosa, BWT, batendo no companheiro.
Não pergunta pro Pérez o que ele acha disso. Mas enfim, o Alonso se manteve na frente sem bater, e aí depois disso a briga juntou tanto as duas Alpines, quanto o Bottas, quanto o K-Mag, e ficaram numa briga bonita ali, com 4 carros disputando a sexta posição. Foi bacana. Na volta 14, o Leclerc e a Ferrari começaram com os rádios. Box para ultrapassar. Confirma, ao que o Leclerc respondeu. Box para ultrapassar. O engenheiro veio de novo. Box para ultrapassar. E o Leclerc respondeu. Box para ultrapassar. Confirmado. Então, nisso a Red Bull, que tentou se antecipar ao undercut que o Leclerc ia fazer, parou o Pérez. E a Ferrari fez o inverso e não parou. Porque não fazia sentido nenhum entrar atrás e parar na mesma volta. Tipo assim, não tem chance nenhuma de passar. Então eles fizeram o contrário, que era provavelmente o que o box para ultrapassar significava. Fazer o contrário do líder, no caso o Pérez. Assim que o Pérez saiu do pit, Latifi no muro. Grande novidade, Latifi no muro. Ele não se achou ainda, né? Pelo amor de Deus. Safety car na pista e Pérez cai para quarto. Ou melhor, terceiro. Ou melhor, quarto. Enfim, vamos descobrir isso agora porque o que aconteceu. O Sainz parou no box e o Pérez passou o Sainz depois que o Sainz já tinha cruzado a linha do safety car. O que a regra diz que quem cruza a linha do safety car primeiro tem a posição. Então seria muito simples. Bastava o Pérez devolver a posição para o Sainz e relargar em quarto, né? Só que a gente sabe que a Red Bull é a Red Bull. E eles jogam sempre no limite das regras ou além do limite das regras. E infelizmente essa é uma corrida que eu queria ter visto os rádios do Jonathan com a direção de prova e a FIA. A gente não tem como saber. Mas a Red Bull conseguiu que a direção de prova deixasse o Pérez relargar na frente do Sainz, protegendo o Max, para devolver a posição para o Sainz só na primeira volta de bandeira verde. É absolutamente ridículo. Tanto a Red Bull quanto o Pérez deviam ter sido punidos. É simples assim. Tipo, ele tava na frente na linha do safety car, o outro passou de maneira ilegal pela linha do safety car e ele consegue relargar na frente para proteger o Max. Tipo assim, por que a princesa holandesa tem que ser protegida? Enfim, eu acho que tá sendo muito flashback num período muito curto de tempo. Afinal, Sainz impedido de atacar Max por conta de uma decisão idiota da direção de prova num safety car causado pelo Latifi. Onde é que eu já vi isso antes? Né, Michael Masi? Enfim, na relargada, o Max tentou fazer novamente aquele joguinho de emparelhar do lado e ficar do lado do carro na relargada, que inclusive o pessoal do pós-corrida no F1 TV Pro, aquela repórter Rosanna, não sei o nome dela, e o Sam Collins, ficaram se perguntando se deveria ser legal ele fazer isso ou não. Quem diria? A Red Bull jogando além do limite da regra, de novo. Mas o Leclerc fez uma tangência muito diferente, aberta na T0. Ele mandou o Max lá nos marbles, lá na sujeira, além da sujeira quase, e relargou, ó, tranquilinho. Bola dentríssima do Leclerc aí, para não deixar o Max abusar dele. Aí a corrida deu aquela amornada legal. Até que do nada, todo mundo que tinha mais de 30 anos começou a quebrar. Tudo na mesma volta. Pelo menos a impressão que dava. O que aconteceu? O Alonso primeiro com uma mensagem no painel do carro. Cool the car. Zero potência, superaquecimento, já era. Vimos o Fernandinho de Las Asturias se arrastando pelas pistas tentando chegar no pit. Alguns segundos depois, Danny Rick no rádio. Estou sem potência. E se arrastando pela pista tentando chegar nos pits. O que temos? VSC. E aí temos alguns momentos chaves na corrida. Primeiro pro K-Mag, que viu a luz verde no fim do pit lane, ignorou que tinha o carro parado e entrou para trocar pneu. Pro Hamilton, que vinha na P6, viu a luz, deu aquela hesitada e passou reto porque tinha um carro parado na entrada do pit. E ele se ferrou, porque ele teve que parar com praticamente bandeira verde. E o Bottas, que entrou para abandonar. Então ele nem viu a luz, que estava verde ou não interessava, né? Mas como ele tem mais de 30, estava na volta dele abandonar, ele pode abandonar. Mas aí entra o grande pulo, na verdade, para mim, da corrida. E eu fui atrás para ver as diferenças no volta a volta. A diferença entre o Max e o Leclerc era, na volta 38, 3.4 segundos. Essa foi a volta que o VSC foi acionado. Na volta 39, 4.4 segundos. Na volta 40, 1.6 segundos. E na volta 41, 0.4 segundos. E essa foi a volta em que o VSC foi relargado. Além do limite da legalidade. Olha a Red Bull fazendo de novo isso. O Max sempre tira a diferença pro carro da frente durante o Virtual Safety Car. A gente viu isso ano passado e a gente tá vendo isso esse ano de novo. Teoricamente isso é proibido. Ele tem que seguir um delta.
Mas ninguém fala nada. Pois é, né? Que pena. Fica por isso mesmo. O que aconteceu? DRS, um carro que é um canhão de reta, o Max partiu para cima do Leclerc e novamente começou aquela palhaçada com ponto de detecção do DRS. Ano passado foi a mesma coisa. O Hamilton e o Max bateram porque ninguém quer passar na frente no ponto de detecção de DRS da T0. Esse ano é a mesma coisa, ninguém dos dois queria passar na frente. Chegou o ponto ridículo que os dois travaram roda e quase passaram reto na curva para tentar estar atrás do adversário. Cara, isso é corrida de carro, tu não deveria tentar estar atrás do adversário. Eu acho que eu jogaria o ponto de detecção do DRS uns 300 metros antes, para forçar a barra. O ruim é que ali é uma zona de DRS, então acabaria que daria um DRS duplo. Talvez eu tirasse o DRS da reta anterior, como esses carros de 2022 conseguem acompanhar mais perto, e deixaria só o que tem depois da T0, entre a T0 e a T1. Talvez, não sei. Teria que ver, mas eu ia fazer alguma coisa. Eu acho que esse ponto de DRS atual, como tá, vai causar algum acidente grave ainda. Eu espero que eu esteja errado. Eu realmente espero que eu esteja errado. Mas no fim, tivemos uma bela briga entre os dois. Trocaram bastante posição, bastante estratégia. O Max conseguiu passar, manter a frente e depois que o Leclerc acabou o pneu. Né? Mas claro que teve uma ajudinha de uma bandeira amarela por conta de uma batida entre o Stroll e o Albon na T1, na penúltima volta, que obrigou o Leclerc a abandonar uma tentativa de ultrapassagem que eu acho que não daria em absolutamente nada. Mas enfim, teve essa bandeira amarela também, então tá aí o registro. No fim das contas eu achei que foi uma boa corrida, teve bastante briga, bastante ultrapassagem, teve bons momentos, mas eu concordo ainda que essa pista é perigosa demais no traçado que ela tem hoje pra Fórmula 1. Ela é bonita, o espetáculo é bacana, mas é perigoso demais, não dá pra continuar assim. Bom, a grande decepção do final de semana pra mim foi todos os carros com motores Mercedes. A Williams absolutamente ridícula, a Aston se arrastando e a McLaren, apesar de ter conseguido um P7 e poderia ter sido um P6 quase na linha de chegada com o Lando, e o Danny Rick estava bem até ele quebrar, a McLaren vai ter muito trabalho pela frente. A entrevista do pós-corrida do Lando eu nunca vi ele tão deprimido. Ele foi muito direto. A gente deu sorte, não estamos bem e não melhoramos. Aí a repórter falou, mas então só pode melhorar, só pode ir pra cima, né? Ele abaixou a cabeça e falou, não, podemos piorar sim, dá pra decair bastante ainda, a gente precisa trabalhar muito. E aí a repórter tentando manter a positividade e falou, mas pelo menos tem uma semana de folga antes de ir pela Austrália. E ele só olhou pra ela, abriu um sorriso deprimido e falou assim, a gente não precisa de semanas, e sim de meses. Eu não sei o que ele sabe, mas a McLaren tá mal e pelo visto não vai melhorar tão cedo. Quem precisa melhorar muito é a Mercedes. O P5 do Russell, ok, foi um P5, mas ele estava bem distante dos outros 4, não tem o que fazer. A equipe está com um déficit de performance gigantesco. E o final de semana bem difícil do Hamilton deixou isso ainda mais claro. O Russell disse na entrevista que o problema do carro são as gonfiadas. Ele disse, se resolvermos a gonfiada, o carro fica lento. E se tentarmos ser mais rápidos, o carro fica gonfiando. E aí fica lento. Eu não sei. Eu acho que pode ser, mas acho que o Will Buxton do Fórmula 1 TV matou a charada em relação a todos os carros com motores Mercedes, quando ele disse, ninguém esperava que os motores Mercedes perdessem tanta performance esse ano. Então todos os dados de aerodinâmica foram baseados em dados de aceleração e velocidades falsos. E por isso a aerodinâmica não funciona. Eles não estão alcançando as velocidades que eles deveriam estar alcançando quando eles deveriam estar alcançando. E aí tem que mudar todo o conceito do carro. E por fim, um rescaldinho de pontos de gostamos e não gostamos. O que a gente gostou? E que eu gostei? A gente, caramba. Gostei da briga limpa entre o Max e o Leclerc. Eu tenho a impressão que se fosse outro carro, talvez um prateadinho assim, o Max teria sido muito mais agressivo. Gostei da bela briga entre as Alpines, ó. Chef's kiss pra eles. E parabéns pro outro Marcel por deixar rolar. Corrida do K-Mag, já falei, excelente. Estratégia da Ferrari. Pelo visto, muitos especialistas também não entenderam que não foi um blefe, e foi sim um faça o que o líder não fizer. Eles ficaram usando a palavra blefe. Ah, a Ferrari blefou, a Ferrari não queria parar. Cara, a Ferrari ia parar se o Pérez não parasse, e não ia parar se o Pérez parasse. Para na mesma volta não tem porquê, nunca ia passar. Então, e o que eu não gostei? Teve bastante coisa. Novamente a Red Bull dobrando as regras. Será que esse ano o Max vai ganhar uma corrida sem precisar a gente citar o livro de regra? Tá difícil. A classificação patética do Hamilton, desculpa, não tenho o que dizer. E a direção de TV eu achei fraca. Cara, faltando 3 voltas pro fim, a ultrapassagem da corrida. Tipo, o Max coloca do lado, freia na T1, o Max aponta na frente, corta a imagem pra torcida. Tipo assim, sério? A gente sabe que o Max tem torcida, a gente sabe que ele é o Super Max, que ele vende camiseta, a gente sabe tudo, a gente sabe por que a direção de prova protege ele, é o menino de ouro.
Mas porra, mostra a porra da manobra. O mínimo, né? E da tensão desnecessária que a direção de TV criou em volta do acidente do Mick no sábado. Porra, tem um onboard do Bottas parando, fazendo thumbs up pro Mick e seguindo. Obviamente o Mick fez um thumbs up pra ele, eu tava acordado. Custava mostrar isso? Deixar a gente 50 minutos padecendo? Falando em Bottas, a Alfa, né? Que terminou 100 pontos, o Bottas quebrou e o Joe terminou em 11º. Seria legal, o Bottas poderia ter terminado em P6, na frente do Hamilton, deixando ele 100 pontos. Seria curioso, no mínimo. E para não passar em branco, a gente tem que registrar o não final de semana do Tsunoda, que não participou do Qualify porque o carro não funcionou, e não chegou nem a largar, porque quando estava indo pro grid, o carro estragou de novo. Pontos negativos para AlphaTauri. Agora a gente tem uma semana de folga, e depois finalmente de volta a Albert Park, em Melbourne, pela primeira vez desde 2019. Infelizmente não foi a abertura da temporada, como tradicionalmente deveria ser Albert Park para mim, mas vamos ver como vai ser. A pista teve algumas modificações de curva, quem sabe uma boa corrida de novo, é o que eu quero. Mas enfim, é isso por essa semana. Semana que vem tem mais podcast, obviamente, mas por hoje é isso, por hoje é só, e até o próximo podcast.